Está no ar mais um Capital Humano, o maior concurso português de empreendedorismo do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, em parceria com o MIT. Vai agora espalhar-se, abrindo edições no Brasil, Médio Oriente, China, Macau e Europa do Norte. Chama-se Building Global Innovators, a competição que atribui €1 milhão a projetos de criação de empresas. Nas 3 edições já realizadas participaram mais de 1000 concorrentes de 27 países. Ao todo, quase 60 empreendedores lançaram startups que conseguiram captar mais de €15 milhões de investimento e criaram mais de 130 empregos. Hoje, no Capital Humano, temos o diretor executivo deste programa e também que é responsável pela inovação do programa MIT Portugal. E a começar a perguntar como é que conseguiram esta proeza de replicar este concurso em tantos outros países. Como é que isto acontece? Estamos em processo de o fazer. Portanto, estamos a pensar precisamente em que geografias, em que áreas é que há sinergias. Começamos há 3 anos atrás sem grandes ambições de facto de internacionalização. Inicialmente, obviamente, sempre aberto, um concurso aberto, alavancado no conhecimento do MIT Portugal e do investimento em ciência e tecnologia português, que hoje está ao nível, enfim, estamos com 1,5 pontos de PIB em investimento e o objetivo era muito claro. Como rentabilizar este investimento. Neste momento temos, de facto, colaborações com várias geografias, como as que referiu, e temos um modelo que é muito interessante, porque mais do que reinventar modelos já, enfim, que tiveram situações muito sugêneres na sua criação, como o Silicon Valley, etc., e outros clusters de inovação, o Building Global Innovators tem trabalhado muito em rede, colaborativamente com várias geografias, de uma forma a encontrar complementaridade. Enfim, se os finlandeses têm determinado tipo de tecnologia, nós podemos ter outro tipo de tecnologia, as duas juntas, 1 mais 1 igual a 3. De maneira que estão a surgir coisas muito interessantes, portanto, complementaridades muito, nesta fase, pontuais, mas que nos permitem, com confiança, olhar para o futuro e dizer, ok, fará sentido criar na Finlândia ou uma edição de... Por solicitação, muitas vezes, até dos locais. Ou seja, de que forma é que nós podemos criar aqui uma... Tem sido um processo... E o MIT apoia esta expansão internacional? O MIT, Portugal, obviamente, está muito internacionalizado já pela sua natureza, ou seja, é uma colaboração de 12 universidades de engenharia e ciência portuguesas, em colaboração com o MIT. Portanto, é uma colaboração que já vai no 6º, 7º ano de atividade e que agora renova por mais 5 anos a sua colaboração. Por natureza, por design, já é internacional. Intercâmbio de alunos, professores, de investigação, etc. E focada em áreas tecnológicas, que é, no fundo, as áreas que interessa para Portugal, recursos endógenos e tudo mais, onde temos massa crítica. O Building Global Innovators surge numa lógica de temos investimento, temos ciência, temos tecnologia, como é que vamos agora transferir isso em resultado económico? Que é uma questão pouco, enfim, muito facilmente falada, mas um caminho que há a percorrer que é difícil de fazer. E, portanto, é aqui que surge esta iniciativa, onde o ISCTE traz um pouco a APOR mais gestão e mais de montagem de equipas. E as outras instituições a questão da engenharia? E as outras instituições de engenharia e a tecnologia. Portanto, no fundo, estamos a trabalhar com tecnólogos para os apoiar a caminhar para o mercado. Há uma redução do financiamento do programa, nomeadamente em termos nacionais e em termos internacionais. Essa redução para a nova edição não põe em causa o concurso, nem altera o desenho do concurso? Nós, como não temos investimento em tecnologia, essa redução, de facto, foi dramática. Estamos a falar de 50%? Não. Mais, na ordem de 70%. 70%. Portanto, os cortes foram, enfim, de facto a situação em que Portugal se encontra, ninguém escapou ileso. Esta iniciativa é uma pequena iniciativa, se quiser, dentro do programa, que procura, no fundo, transladar o conhecimento para a economia. Portanto, como é que vamos criar de um protótipo, de uma inovação ou de uma invenção, se quiser, ou de algum corpo de massa crítica existente, como é que vamos criar aqui uma oportunidade para resolver um problema de negócio, ou um problema de mercado, ou um problema para empresas que já estejam no mercado, ou até mesmo uma situação standalone, que é uma empresa que vai ser autónoma, que vai comercializar um produto A ou B. Portanto, estamos a falar já de produtização e estamos a falar já também de comercialização, da fase de que passos, que parceiros, com quem, que pilotos é que necessitamos, que capital é que necessitamos. Portanto, o capital surge sempre a posteriori. O capital vem sobretudo da Caixa Geral de Depósitos, não é? Não. O prémio de facto é muito importante porque permite aportar a 4 equipas por ano. Portanto, nos últimos 3 anos apoiamos cerca de 60 projetos
estão ativas Ou 47 seja, não apoiaram empresas. todos os vencedores, apoiaram muito mais. Apenas, portanto, a Caixa aqui aporta apenas capital a 4, garantidamente, sendo que metade do 1 milhão de euros por ano que referiu é numa fase de seleção. A outra metade é numa fase de execução. Portanto, se quiser, é um prémio que tem algumas condicionantes, ou seja, que procura obrigar os promotores a desafiarem-se a percorrerem um caminho para o mercado. E foi um prémio desenhado de uma forma muito próxima até à área de capital de risco, precisamente para fazer o chamado de-risking, ou redução do risco tecnológico de mercado que existe, no fundo, a posteriori. Ou seja, no fundo, nós estamos a trabalhar, se quiser, para que as capitais de risco e os business angels possam ter deal flow para trabalhar. E é com eles, portanto, nós trabalhamos entre as universidades, se quiser, não é? E os institutos de investigação científica. Procuramos catalisar, no fundo, esse processo de avanço para o mercado, fazer os primeiros pilotos e, no fundo, depois apresentar esses projetos quando já tenham uma perspectiva clara de para onde é que vão caminhar, e muitas vezes pilotos já nacionalmente e internacionalmente, em algumas situações, o capital vem por acréscimo. E, portanto, tem sido esse o casamento feliz que tem acontecido, muitas vezes até com... Temos pilotos com a Nokia, temos pilotos com grandes empresas. Onde o problema existe. Portanto, vamos à procura. Quem é que mais sofre deste problema que esta tecnologia pode ajudar a resolver? E é aí que vamos, então, numa rede colaborativa, como dizíamos, não vamos ter um Silicon Valley, mas temos uma rede de, talvez, neste momento, 200 pessoas alinhadas com o mesmo propósito. Portanto, há aqui uma cadeia de valor onde Portugal se permite integrar numa lógica global. Isso é muito importante. Portanto, encontrar um caminho para Portugal como um país, do ponto de vista tecnológico, onde é que nós nos podemos integrar na cadeia de valor mundial. Isso é cada vez mais importante em termos, com a situação de crise que se vive, não é? Portanto, a aposta no empreendedorismo e nessa transferência da tecnologia pode ser uma das saídas, não é? É uma saída, sem dúvida. É fundamental porque permite reinvestimento, até o próprio setor, se quiser, temos sido desafiados pelo setor público a ter um caminho sustentável, ou seja, não depender de fundos públicos é muito importante. Isso tem sido uma dos grandes vetores de desenvolvimento e das nossas preocupações. Tem sido precisamente criar, por um lado, uma iniciativa que possa pensar a longo prazo e que esteja, de alguma maneira, imune às crises, ou seja, que tenha um caminho próprio para andar e que não esteja sujeito a financiamento, ou pelo menos ao máximo, independente de financiamento público. Por outro lado, ter uma abrangência global, ou seja, que permita, no fundo, como já referia, em parceria com determinado tipo de países, que têm, muitos deles, dificuldades pela dimensão ou pelo ciclo de desenvolvimento em que se encontram, que possam encontrar em Portugal um parceiro para, precisamente, aportar valor a essa transferência de tecnologia. Tendo dito isto, se em 10 anos, tentando balizar aqui o que é que o empreendedorismo básico tecnológico pode fazer para o país, se em 10 anos estivermos aqui num Portugal, se quiser, a 2 velocidades, um deles que está a sofrer muita crise porque está um produto mais comoditizado, não diferenciado. Obviamente, a nossa aposta é num conhecimento diferenciado, num investimento que já houve de capital público, que é do dinheiro de todos os contribuintes. Não é? Aquilo que pode ser expectável a 10 anos, portanto, estamos a falar num horizonte temporal relativamente alargado, é 1 a 2 pontos de PIB. Portanto, contribute novas empresas ter 1 a 2 pontos de PIB e que talvez uma criação de 30, 40 mil postos de trabalho. Portanto, se conseguirmos em 10 anos fazer isso, devemos dar muito boas notícias. Eu ia lhe perguntar, normalmente diz que Portugal é um bocadinho, ou que os portugueses são um bocadinho avessos ao risco. Acha de facto que isso acontece e que recomendações é que daria a um jovem que queira, até por causa do crescimento do desemprego jovem, já está a quase uns 40%, que queira, como alternativa, lançar o seu próprio negócio, assim, 3 grandes conselhos? Olha, de uma forma geral, eu diria que os portugueses fora de Portugal são extraordinários. Portanto, não há... Verdade. São considerados uns trabalhadores espantosos. E empreendedores até. Sem dúvida. E não há mal nenhum, ou não há problema nenhum, estigma nenhum das pessoas trabalharem com empresas portuguesas, ou o português não quer, ou vocês estão sob um plano de salvação. Primeiro estigma, os portugueses são tão bons como todo o resto, digamos assim, do talento em que existe nos outros locais. Isso é o primeiro voto de confiança que eu deixaria com os empreendedores. O segundo ponto é que é preciso perceber que hoje, nesta aldeia globalizada, o caminho se faz andar. E o caminho é de tal forma complexo que ninguém, nem mesmo 50 ou 100 sábios sentados e a executar com empresas, terão as respostas todas. Portanto, é muito importante começar a uma escala local. Se de facto tiverem uma ambição global,
não parar, não é? Não parar, mas perceber que vão precisar de muita ajuda do ponto de vista, seja de plano de ação, seja de aconselhamento, seja de equipa, seja de mesmo até ativos complementares. Isto não é one-man show, não é? Não é um empreendedor só por si que consegue levar de um momento para o outro, não é numa empresa para a frente, mas precisa ter a capacidade de comunicação da sua ideia. Isso é muito importante, comunicar claramente a sua ideia, e hoje em dia não há falta de iniciativas que, enfim, procuram, no fundo, ajudar a comunicar. Ou seja, procurar esses programas de apoio que há, nomeadamente a vossa competição, ou outros, não é? Porque há cada vez mais A nossa programas competição surge um pouco no final, se quiser, nós trabalhamos todo a o montante processo, com as universidades e os GAPIs, as OTICs, enfim, todo o investimento que já houve em ciência e tecnologia. Nós não fazemos, o MIT Portugal faz, naturalmente, com as empresas afiliadas e com, enfim, as áreas tecnológicas focadas, mas nós estamos muito focados em pegar, ok, temos aqui algo diferenciador, como é que vamos levar isto para o mercado? Ou seja, como é que passamos de um protótipo, de uma solução que pode já estar mais ou menos validada tecnologicamente, mas que ainda precisa de uma validação comercial e de mercado. Agora, quem é que vai comprar isto? Como é que nós vamos chegar a essas geografias? Onde é que estão os clientes? E até chegar a esse ponto, devem pedir apoio a quem? Os empreendedores? Aí a Building Global Innovators faz toda a diferença, devo dizer. Os nossos maiores aliados, entre aspas, neste processo, obviamente, são os capitais de risco. Os capitais de risco e os business angels, antes disso. Portanto, antes dos capitais de risco aportarem o rocket fuel necessário para fazer crescer as empresas, porque é preciso, de facto, muitas vezes, capital que não é trivial. Estamos a falar, muitas vezes, de dezenas de milhões de euros. Mas, antes disso, há um capital, se quiser, de semente, em que até tem havido, com muito interesse, o surgimento de novos investidores que não estavam no panorama há 2 ou 3 anos atrás. Ou seja, pessoas que querem correr o risco com empreendedores, querem estar ao lado deles, querem caminhar com eles, querem pegar no avião e ir com eles para a Inglaterra, para a Suécia, para a Finlândia, para a Dinamarca, para os Estados Unidos, e perceber quais é que são as necessidades, aportar parte desse capital, porque o capital de um business angel é limitado, e é um capital próprio, ou seja, é capital que foi feito ou por ele ou porque, enfim, tem capital, enquanto um capital de uma capital de risco é um capital alheio, de investidores que lá colocaram o dinheiro e, portanto, obviamente aí o risco que uma capital de risco está disposta, chamado um VC, está disposto a correr, é um risco já, sobretudo, de escalabilidade do negócio. Então, mas em termos de recomendações para quem quer lançar o seu próximo negócio, uma coisa é procurar ajuda, não é? Procurar ajuda, portanto, muito focado na comunicação, em primeiro lugar, do que é que quer fazer. O que é que quer fazer? Desenvolver um bocadinho a ideia e depois, enfim, não deixar de falar com os vários agentes. Hoje em dia, estávamos a dizer há pouco, não há falta de... O panorama hoje português está em perfeita evolução. De incubadores de empresas, não há facilitadores. Não, hoje em dia... Até mais de apoio à construção do plano de negócio e... Sem dúvida. Não há, hoje em dia, nenhum empreendedor se pode queixar. Não há capital, não há apoio, não há talento, não há empreendedores. Hoje em dia, uma pessoa monta uma equipa, um empreendedor que queira, que tenha a capacidade de comunicar, que tenha uma visão, consiga agir, ou seja, não é só falar, sobretudo agir, consegue montar à sua volta meia dúzia de pessoas que estejam alinhadas num barco. No seu projeto. E em termos de obstáculos, quais são os grandes obstáculos? Do ponto de vista de empreendedorismo de base tecnológica, que é um bocadinho aquele chapéu que nós temos e, enfim, o nosso desígnio, o nosso DNA, nós gostaríamos de ver muito mais projetos, se quiser, a surgir de investigadores, de grupos de investigação, de alunos de investigadores. Não estou à espera que todos os investigadores de 50 ou 60 anos que tenham já uma carreira, enfim, e que sejam puramente académicos, lancem empresas. Não é isso que se pretende. Mas que não deixem de o fazer pela via de outros agentes. Ou seja, não ser tantos serviços, porque neste momento há muita tradição de criar negócios na área dos serviços. Sem dúvida. Não é? Aliás, isso até pode ser um inimigo no curto prazo. É útil porque permite algum cash flow, algum resultado operacional. Mas em termos para financiamento futuros, se calhar não é... Não é, porque muitas vezes a venda de conhecimento através de serviço dissemina-se rapidamente. Ou seja, começam a aparecer muitas é um fogacho. Pois. É um fogacho. E o conhecimento, como todo o resto, a partir do momento que começa a ser disseminado sem forma protegível, sem forma de ser alavancado, sem forma de ser escalável, torna-se comoditizado.
E, portanto, Se ter uma patente, por exemplo, ou uma... sem ser protegido, nomeadamente se for passível de proteção por patente, sem dúvida, obviamente estamos a ceder conhecimento, muitas vezes a vender-nos por pouco, e esse é um bocadinho o desafio que eu lanço às universidades, não nos vamos vender por pouco, vamos procurar trabalhar em rede, sobretudo, ou seja, o nosso objetivo não é concorrer com a Universidade A ou B ou C, no Norte ou no Centro ou no Sul, mas de facto o nosso objetivo deveria ser estar no top das ligas. Eu quero estar numa cadeia de valor de integração e de investigação, e muitas vezes é a partir dessa cadeia de valor que surgem os verdadeiros projetos de investigação científica, que depois mais tarde vêm a dar projeto a consórcios com empresas e oportunidades que nunca se vislumbrariam de outra forma. Acha que as universidades portuguesas de alguma forma têm os programas necessários ou dão suficiente importância em fomentar o empreendedorismo dos seus alunos, dos seus diplomados? Tem sido feito. Eu sou um apologista dos concursos de planos de negócio a todos os níveis. Desde os 5 anos, eu próprio desafio os meus 3 filhos a serem empreendedores. E desde empreendedores respeitarem o custo de dinheiro, especialmente o custo de dinheiro público. Porque o custo de dinheiro privado, digamos que nós podemos fazer o que quisermos com o dinheiro. Mas quando estamos a falar com dinheiro público, há que haver um respeito muito maior. E responsabilidade social. E responsabilidade social, ou seja, porque foi difícil, aquilo resulta de uma criação de valor, de impostos que foram pagos. E, portanto, eu acho que aí há, de uma forma geral, em Portugal, há pouco respeito pelo dinheiro público. As universidades têm feito um esforço enorme, muitas vezes autênticos milagres, de um momento para o outro. Temos feito um shift na lógica muito grande. Mas é preciso pensar que os KPIs, ou seja, os indicadores de performance, muitas vezes cegos, que às vezes, enfim, não sou um perito na matéria, mas pelo que ouço dizer, não estão muito alinhados com aquilo que são, provavelmente, os resultados, ou pelo menos os objetivos que seriam necessários para criar empresas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se um professor dedicar 10 horas semanais a produzir papers científicos, terá uma melhor avaliação à partida. De quem lança um negócio, por exemplo. Do que, por exemplo, um professor que lança um negócio ou ou seja, que tenha 10 patentes. Tem que ser criado. Gonçalo Munhoz, muito obrigado por ter vindo ao Capital Humano. Haveria muito mais para dizer, mas temos que ficar por aqui. Ele que é diretor executivo da área de inovação e empreendedorismo do programa MIT Portugal. O maior concurso de empreendedorismo, o ISCTE MIT, teve quase 300 candidaturas de 27 países ao longo das 3 edições. Já sabe, pode conhecer mais ofertas de emprego e formação no suplemento de Universidades e Emprego, que é publicado todas as segundas-feiras no Diário Económico. Voltamos na próxima edição com mais um tema de Capital Humano, o recurso mais importante de qualquer empresa, ou economia de sucesso.